Amigos, minhas amigas, sou o reverendo Moisés de Brito e hoje, diante de tantos questionamentos, perguntas, diante da liderança, como presido uma convenção que agrega cerca de 500 pastores, missionários, evangelistas, presbíteros, lideranças do geral, chegando a uma totalidade de 1.000 líderes aqui no país e alguns deles em outros países do mundo. E o questionamento hoje tem sido o suicídio de pessoas que têm aumentado no Brasil. E é uma realidade que a liderança evangélica, como outros segmentos da sociedade que tem no contexto nacional, de outros segmentos religiosos, não podem fazer vistas grossas quanto a essa situação. A Organização Mundial de Saúde, ela tem muito se preocupado quanto à realidade mundial. No mundo hoje, está numa média de 800 mil pessoas que morrem por ano no mundo. 800 mil pessoas. Nós estamos no Brasil no 8º lugar do mundo. Isso não é uma coisa muito saudável para a nossa população brasileira. 8º lugar do mundo. Nesses últimos anos tem aumentado cerca de 12%. Isso é um percentual de 12% da população brasileira que tem se suicidado. Isso é um aumento considerável, muito grande. Então nós temos cerca de a cada 45 minutos uma pessoa se suicida no Brasil. O suicídio recebe o perdão de Deus? São os questionamentos que nós temos muito recebido. Pessoas deparando com uma situação que a perspectiva, querendo saber, são os familiares, é um caos que gera na sociedade, entre a família, os parentes, amigos, o suicídio. Não bastando isso, nós estamos deparando com suicídio entre pastores, pastoras, obreiros. Nunca se ouvimos falar, desde criança, que veio de um berço pastoral, que meu avô pastoreava, desde a minha infância acompanhando o pastorado na família. Nunca se ouvia falar de suicídio de pastores. Isso tem acontecido só no mês de dezembro de 2017, 3 pastores de igrejas, ministérios de peso no Brasil, ministérios de conceito no Brasil. 3 pastores foram ao suicídio. Qual a segurança espiritual, teológica, que esses pastores têm de se entregar ao ponto de ir ao suicídio? Qual a segurança? Qual a garantia que se dá teológica, bíblica, da salvação desses obreiros, desses líderes, que tanto fez pela salvação, libertação e restauração de pessoas em seus ministérios, as igrejas que pastorearam? Nós temos uma linha teológica muito debatida, até mesmo
por aqueles que defendem a predestinação de que essas pessoas são salvas. Isso é uma linha muito perigosa para ser defendida. Qual garantia que nós temos da salvação de Saul? Qual a garantia que temos da salvação de Saul, que prezou o seu suicídio no momento de guerra, de batalha, que não queria ser morto pelos seus inimigos, pelos seus adversários, e achou por bem de se matar, cair sobre a espada para poder perder a sua vida com a intenção de que não fosse morto pelos seus inimigos, pelos seus adversários de guerra. Não queria passar por essa vergonha nacional. Qual garantia que nós podemos ter bíblica na palavra? Falar é muito fácil. Qual garantia que nós podemos ter de que Sansão, o nazireu de Deus, que foi levantado antes do seu nascimento para defender o povo de Israel das mãos dos filisteus, era o propósito de Deus. A vontade permissiva de Deus, que Deus permitiu que viesse novamente o seu poder sobre Sansão para destruir os inimigos de Israel. Que Sansão naquele momento matou mais pessoas na sua morte do que durante toda a batalha da sua vida em defesa do povo de Israel. Então nós não podemos pegar essa base bíblica lá do Antigo Testamento, dessas pessoas que batalhavam a serviço, sem dúvida, a serviço de Deus, ou que seja de um Saul que consultou, antes da sua morte, consultou pessoas ligadas ao ramo da feitiçaria, que é abominação aos olhos de Deus. Qual garantia que nós podemos dar? Então são assuntos para os teólogos estarem discutindo, estarem debatendo. Não tão somente isso, é uma linha perigosa, é uma abertura perigosa teológica que os teólogos precisam analisar e ponderarem com cuidado. Não podemos e nem fomos chamados para julgar, nem incriminar, nem direcionar ninguém ao céu ou ao inferno, mas de que precisamos ter cuidado em defesa da nossa fé. Da nossa fé, o perigo que tem da pessoa perder a salvação. A eleição é uma linha teológica muito vazia, para nós termos garantia de que uma pessoa salva, ela pode fazer, desfazer, cumprir, descumprir e ter a sua salvação garantida. Então precisamos tratar com certo cuidado, com certa cautela, precaução, devido a essa situação de crescimento de suicídio neste país. Portanto, cabe nós estarmos preocupados com essa situação. A perca ou não da salvação. Portanto, é uma linha muito perigosa de defendermos de que o suicida, ele pode ser salvo. É muito perigosa essa linha. Portanto, precisamos ter um alerta que há perigo, sim, de perder a salvação, porque nós somos templo de Deus, templo do Espírito Santo, somos a casa de Deus e não podemos altamente nos destruirmos.
Mas são problemas psíquicos, são problemas depressivos, são problemas ministeriais que algum acusa. Espero que em breve estarei completando meus 40 anos de pastorado, de ministério pastoral, com dificuldade, enfrentando problemas, sem salário da igreja, sem ajuda pastoral, mas Deus deu graça para nós estarmos hoje fazendo aquilo que Deus tem colocado dentro do nosso chamado. Problemas temos no ministério, dificuldades, principalmente a área pentecostal, que os pastores são chamados, vocacionados e saem para o campo, vão trabalhar, aceitam o desafio, mas tem uma coisa: Deus nunca desamparou os seus. Deus sempre cuidou dos seus. Portanto, meus amigos, são assuntos que devem ser debatidos. Como jornalista, eu tenho pesquisado, levantado a situação. Como ministro, também isso nos traz uma certa preocupação. O crescimento de suicídio, e esse suicídio envolvendo pessoas do ministério, ministros evangélicos. Portanto, há um cuidado muito grande com referência a essa situação. Que Deus abençoe e os fortaleça, e não deixemos de estar orando, colocando diante de Deus os familiares desses ministros, dessa ministra que foi a última pessoa do mês de dezembro, a pastora Lucimari Alves Barro, da Igreja do Evangelho Quadrangular, que infelizmente, por uma infelicidade, no dia 27/12/2017, se suicidou. Pastor Júlio César, da Assembleia de Deus Madureira, dia 12/12/2017, um homem com 49 anos de idade. Pastor Ricardo Moisés, da Assembleia de Deus também, lá de Cordélio Procópio, Paraná, tinha 28 anos de idade. O que leva pastores, está indo ao suicídio. Então merece uma reflexão, uma análise, e nós preparar a igreja para esse perigo que incorre as pessoas que vão ao suicídio. Que Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo tratando desse e outros assuntos.